Continuando com o estudo do livro de Isaías, hoje vou estudar e meditar no capítulo 38. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui com o estudo da Tua Palavra, Senhor. Que este vídeo ele seja gravado para a honra e glória do nome de Jesus, que cada pessoa que vai ver e ouvir, que ela seja ricamente abençoada, Pai. É o que eu te peço, no entendimento da Tua Palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, esse capítulo 38, nós vamos ver a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então, começa dizendo assim: naqueles dias. Que dias são estes? Foram justamente aqueles dias que o rei Ezequias estava enfrentando o exército do rei Senaqueribe, que nós vimos nos capítulos anteriores, que o rei Senaqueribe ele cercou com todo o seu exército ao redor de Jerusalém. Ou seja, o rei Ezequias estava sofrendo além das ameaças constantes de invasão a Jerusalém. Além disso, ele esteve doente nesse período, porque diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. No versículo 2 diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então aqui nós vemos que naqueles dias, ou seja, o rei Ezequias estava enfrentando um monte de problemas com ameaças de invasão por parte do rei da Assíria, mas naqueles dias também veio sobre ele uma doença mortal, uma enfermidade que poderia levá-lo à morte. E aí ele manda chamar, vem a ter com ele o profeta Isaías, e diz que o profeta Isaías, quando chega, que vai falar com o rei Ezequias, ele confirma e dá mais uma sentença de morte para o rei Ezequias, porque ele diz assim: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, o profeta sabia que aquela doença que o rei Ezequias estava seria uma doença que poderia levá-lo à morte. Mas o que o rei Ezequias faz? O rei Ezequias imediatamente, ele não se desespera, ele vai simplesmente orar. A palavra de Deus diz que então virou Ezequias para a parede e orou ao Senhor. E ele diz na sua oração: lembra-te de mim, peço-te. Aí ele diz que anda diante de Deus com inteireza de coração, ele fez tudo o que era reto diante de Deus, e chorou muitíssimo. Ou seja, ele ora fervorosamente e Deus responde imediatamente. Vamos ver isso no versículo 4, quando diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então o rei Ezequias, quando o profeta Isaías fala aquela sentença de morte para ele, ele vira para a parede e ali ele
chora muitíssimo e pede a Deus, se humilha diante de Deus, e na mesma hora vem a resposta por parte do profeta Isaías, dizendo a ele que ele seria curado e que ele ainda teria mais 15 anos de vida. Possivelmente ele deveria estar com 39 anos nesse período, e ele teve mais 15 anos de vida, morreu com 50 e tantos anos de vida ainda pela frente. E ele também, e Deus também ainda diz a ele que iria livrá-lo das mãos do rei da Assíria. Quer dizer, a invasão do rei da Assíria ainda não tinha acontecido, mas Deus já lhe deu um sinal. Disse a ele que livraria ele das mãos do rei da Assíria, e ele disse, Deus disse, eis que livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e como sinal, isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra, que falou, eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Ou seja, Acaz foi um rei que governou antes do rei Ezequias, e uma das suas obras, ele construiu um relógio no centro de Jerusalém. Então, possivelmente, o rei Ezequias, talvez ele morasse próximo a esse relógio, e Deus fez com que ele visse os degraus, o relógio declinando 10 graus. Lá em 2 Reis, nós vamos ver mais detalhado essa parte, onde ele manda que ele retrocede. Deus pergunta a ele se é para avançar ou para retroceder, e ele pede para retroceder, e Deus retrocede o sinal 10 graus do sol. Ou seja, assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. E isso Ezequias, o rei Ezequias, vê pela sombra, aquela estrutura do relógio, né, que Acaz tinha feito. Ele ia ver esse sinal que Deus iria fazer no sol, onde seria declinado 10 graus. E nós vamos ver aqui que Ezequias, o rei Ezequias, ele fica tão agradecido, primeiro, pela cura maravilhosa que ele teve, e ainda Deus acrescenta mais 15 anos de vida para ele, e também um sinal, ele vê com os próprios olhos Deus retrocedendo o sol em 10 graus, para que ele visse cumprida, que a palavra de Deus iria ser cumprida, ou seja, que o rei Senaqueribe não iria invadir Jerusalém, ou seja, Deus estava dizendo que livraria o rei Ezequias, livraria Jerusalém das mãos do rei da Assíria. Com isso, o rei Ezequias vai fazer um cântico de agradecimento a Deus. E a partir do versículo 9 até o versículo 20, nós vamos ver esse cântico de louvor, de adoração, que o rei Ezequias entoa a Deus, né? No versículo 21 diz assim, ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. 22, também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Aqui talvez isso aconteceu antes da cura, né? Porque esse versículo aqui talvez tenha sido antes que Isaías já tinha sido curado, e esse sinal era justamente o sinal que Deus respondeu a ele, que ele iria ver cumprido a palavra de Deus, que o rei da Assíria não invadiria Jerusalém. Então, o que é que nós vemos aqui? Esse relato aqui do capítulo 38, apesar de ter ocorrido há séculos, né, traz valiosas reflexões que ressoam em nossos dias, relembrando-nos da importância da fé, da oração e da gratidão em nossa jornada da vida. Aqui, primeiramente, aqui a história de Ezequias, do rei Ezequias, nos lembra
que ninguém está imune, né, às adversidades da vida. Nós podemos adoecer, a pessoa pode adoecer, assim como Ezequias enfrentou uma doença grave e ameaça de morte, né? Nós também enfrentamos desafios e momentos difíceis em nossa jornada. Pode ser em qualquer setor, na saúde, em qualquer, né, nas finanças, em qualquer área da nossa vida, nós podemos enfrentar desafios e momentos difíceis. A vida é repleta de altos e baixos. A enfermidade também, ela pode acontecer. Agora, são experiências que todos que nós podemos passar, mas, no entanto, nós podemos, assim como Ezequias, recorrer à nossa fé em Deus em busca de força e conforto, porque Ezequias, o rei, ele recebeu do profeta Isaías uma sentença de morte. Então, o que ele fez? Ele não se desesperou, o que foi que ele fez? Apenas ele se voltou para a parede, né? E foi orar com fé e com confiança, porque Isaías aqui, ele diz que ele olhou para a parede, se voltou para a parede e orou ao Senhor e disse, né, que ele era um homem que tinha andado. Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti. Ou seja, ele faz uma reflexão a Deus, ele diz a Deus quem ele é diante de Deus, né? Ou seja, a reação de Ezequias à sua situação, ela nos ensina sobre a importância da oração. Quando confrontado com a doença, Ezequias, ele não se entregou ao desespero. Ao contrário, ele procurou Deus em oração. Isso nos lembra que a oração é uma ferramenta poderosa em nossa vida, um meio de comunicação direta com Deus. Em nossos dias, nós enfrentamos desafios diversos, sejam eles de saúde, financeiros, emocionais, espirituais. Mas essa história de Ezequias nos incentiva a não subestimar, a não ficarmos cabisbaixos, tristes. Não, nós temos que ver o poder da oração em nós, em nossa vida, a buscar em Deus, a nossa confiança tem que estar em Deus. As circunstâncias que podem surgir, né, certos aspectos da nossa vida que nós não estamos preparados para enfrentar, são nesses momentos difíceis que Deus às vezes põe à prova, né, a nossa fé. E aí onde nós temos que confiar que Ele ouve e responde às nossas súplicas. A promessa de cura e vida prolongada concedida aqui em Ezequias também nos recorda que Deus é o autor da vida e da morte. E em nossa sociedade nós tendemos a confiar cada vez mais na medicina, nas tecnologias, né, nos tratamentos. Não que isso nós não podemos nos submetermos a isso, mas também temos que ver que quem está por trás disso também é Deus. Então, se Ele coloca um tratamento para uma pessoa fazer, a pessoa tem que fazer confiando em Deus que aquele tratamento vai ser exitoso, que Deus vai curar através daquele tratamento. E Deus pode curar de imediato, através de um milagre. Deus hoje também é Deus de milagres, né? Mas aqui em Isaías 38, ele nos chama a reconhecer que no final das contas a vida está nas mãos de Deus. Ele é capaz de realizar milagres e de intervir em nossa jornada de uma maneira que nós não compreendemos. Está além da compreensão humana o que Deus pode fazer na nossa vida. Então, esse capítulo 38 do livro de Isaías, ele nos mostra, né? E nós vimos também a gratidão que Ezequias fez a Deus. Ele fez um cântico de louvor. Isso nos inspira aqui a refletir sobre a importância da gratidão em nossa vida. Quando reconhecemos as bênçãos de Deus, nós somos movidos a expressar nossa gratidão por meio de palavras e ações. Em nossos dias agitados, é fácil nos concentrarmos nas preocupações e nos desafios, esquecendo muitas vezes das dádivas que recebemos. Deus nos dá tantas bênçãos e nós esquecemos de agradecer. Nós temos que todos os dias agradecer a Deus pela vida,
por amanhecer com saúde, respirando, né? Quantos e quantos amanhecem num leito de hospital e nós amanhecemos bem, com saúde. Então nós temos motivos diversos para agradecer a Deus todos os dias e muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Ele. Aqui o rei Ezequias, ele fez um cântico, você pode ler do versículo 9 ao versículo 20, o cântico que o rei Ezequias fez para Deus. Isso é um motivo de gratidão. Nós vimos também que Deus, ele deu um sinal visível que o rei Ezequias pôde ver através do sol recuar 10 graus somente para Deus provar, dizer a Ezequias que a palavra dele iria ser cumprida. Ou seja, Deus estava mostrando a Isaías que a palavra de Deus, a palavra que ele estava dizendo, que ele iria livrar Jerusalém das mãos do rei da Assíria, iria se cumprir. E ele fez esse sinal para mostrar ao rei Ezequias que a palavra dele iria ser cumprida. Então nós vimos aqui que o rei Ezequias, ele foi grandemente abençoado por Deus, né? Nós vimos que ele foi curado, no momento que ele ora, na mesma hora a cura veio e Deus ainda acrescenta a ele vários anos de vida. Deus também mostra a ele em um sinal visível através de um relógio, o relógio de Acaz, né? Lá era um relógio que o rei Acaz, que foi o rei anterior ao rei Ezequias, construiu no centro da cidade e ele pôde ver através do relógio de Acaz o sol recuar 10 graus, né? E isso foi um sinal visível que Deus estava dizendo que a palavra dele iria ser cumprida. Então, o rei Ezequias teve ele teve uma grande gratidão a Deus, que ele foi fazer esse cântico de louvor. Então, nós podemos tirar dessas reflexões aqui no capítulo 38 de Isaías a inspiração para vivermos com fé, oração e gratidão em nossos dias. Independentemente dos desafios que enfrentamos, nós podemos confiar que Deus está conosco em nossa jornada, guiando e nos sustentando. Que nós possamos aprender com a história de Ezequias, que nós temos que reconhecer a graça divina na nossa vida e responder em oração e entoar cânticos de louvor a Deus, de gratidão por tudo que Ele faz, por todas as bênçãos que nós recebemos, bênçãos de cura, todas as bênçãos que Deus já tem prometidas para nós na sua palavra. Basta que nós creiamos, né? Temos que crer nas promessas que Deus tem na sua palavra para a nossa vida. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. É isso que o capítulo 38 de Isaías está nos ensinando. Amém?